O mal é unido no mal. O mal é extremamente unido no mal. Eles podem se odiarem, um desconfia do outro, mas quando eles precisam se unir, eles se organizam. Por isso que o crime é organizado. O crime é extremamente organizado, pois o mal é unido no mal. E nós, que nos dizemos trabalhadores do Cordeiro, trabalhadores do bem, nós somos unidos? Salve Jesus! Saravá, Babá, Oxalá! Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Radamés, sou o dirigente do Templo de Umbanda Zeladores do Povo. Inicialmente, eu peço a você que se inscreva no nosso canal, canal do Zeladores, e aperte o sininho para receber os nossos vídeos. Vamos dar sequência às nossas videoaulas, às nossas conversas a respeito de desobsessão na Umbanda. Apenas com essa breve introdução, com essa reflexão que eu tive, eu já ilustrei aí um tema de assédio espiritual dentro de casas umbandistas, dentro de centros espíritas, dentro de trabalhos espirituais. Reveja, volte o vídeo e ouça novamente a reflexão. Ela por si só é altamente didática e ilustrativa. Eu optei em continuar com a série Desobsessão na Umbanda, pois é um assunto que não se esgota. Eu iniciei essa conversa, esse diálogo com vocês, trazendo para o nosso universo umbandista. E vou buscar aqui sempre conduzir essa nossa conversa como se fosse um bate-papo da forma o mais descontraída possível. Quem me conhece sabe como eu conduzo as coisas, por mais pesadas que elas sejam, eu procuro trazer leveza e trazer humanidade. E realmente eu vou usar uma palavra aqui que eu não gosto. Quem é do meu dia a dia sabe que eu dei modismo verbal. E essa palavra está na moda, é o modismo verbal. Eu procuro conduzir as coisas com empatia realmente, com leveza. Eu penso antes de falar e me coloco no lugar de quem está ouvindo. Então, por isso, quando eu pego temas pesados para conduzir, principalmente processos obsessivos, eu olho para os meus processos obsessivos, que não são poucos. Então eu vou continuar esse nosso bate-papo e eu vou iniciar com vocês o estudo de um livro interessantíssimo, riquíssimo e obrigatório, que é esse livro aqui. O nome dele é Diálogo com as Sombras. O médium é Hermínio Correia de Miranda, a editora FEB, Federação Espírita Brasileira. É um livro autoral, não é mediúnico. Autoral no sentido que são as próprias experiências dele conduzindo essas conversas, estes processos de desobsessão, de diálogo com os espíritos. Eu adorei o nome, Diálogo com as Sombras. Eu achei fantástico. Ele inicia o livro falando sobre a composição de grupos de trabalho. Como ele é espírita, ele vai citar a composição de grupos de trabalhos espíritas. Eu achei interessantíssima a forma com que ele nos orienta a montar esses grupos. Aí você me pergunta, então isso não serve para mim, porque eu sou umbandista, eu trabalho em terreiro de Umbanda. Pois bem, óbvio, o canal é dos zeladores. Pois bem, vamos lá
argumentar em cima desse pensamento, porque eu citei como se forma um grupo espírita. Se o objetivo é montar um grupo de trabalho para trabalhar com espíritos, eu vou agrupar junto de mim médiuns óbvios. E a mediunidade, ela é um fator universal, ela não é exclusivista de espíritas, de umbandistas, de espiritualistas, de qualquer denominação, não. É um fator universal e ela é biológica, o meu cérebro. Então, se eu sou humano, eu sou médium. Alguns são em maior ou menor grau, porém todos os seres humanos, nós seres biológicos, que temos essa biologia humana, somos médiuns em maior ou menor grau. Aí entra as finalidades daquela reencarnação. Por que você reencarnou assim? A mediunidade vai entrar no seu contexto reencarnatório. Então, se eu sou espírita, a minha mediunidade, ela não é maior nem menor. Ela pode ser diferente e eu posso dar um fim, uma finalidade diferente que um médium umbandista dá. O médium umbandista, ele dá uma finalidade e um caminho para a sua mediunidade e desenvolve principalmente a incorporação e se especializa, a maioria dos médiuns, em trabalhos de desobsessão, de desmanche de magia negra, de enfrentamento direto com cargas energéticas mórbidas e pesadas. Ele dá um fim, uma destinação. Eu expliquei a diferença entre um médium espírita e um umbandista em uns vídeos anteriores. É importante para que nós conseguimos entender, dar continuidade aos nossos estudos. Quem ainda não conseguiu ver essa aula, retorne, vá lá e procure esse, eu não vou lembrar o título agora, a diferença entre o médium umbandista e o médium espírita. Então, voltando logo no primeiro capítulo, ele vai nos orientar como montar um trabalho. Eu achei muito interessante porque existe a figura do dirigente e figuras específicas e denominadas dentro de um grupo de trabalho. Ele ali vai orientar no máximo conforme Kardec orienta. Não é Kardec, eu me arrisquei agora, mas não dá para desdizer o que eu disse. Ele vai orientar ali no máximo 8 componentes. Os terreiros de Umbanda às vezes tem terreiro que tem 20, tem 30, já vi terreiros com 80 médiuns trabalhando. Então é um universo particular, uma mesa espírita e um terreiro de Umbanda. Ali ele orienta 8 no máximo. Eu acho fantástico, porque médium é uma raça difícil de se trabalhar. Quando eu li ali 8 no máximo, eu falei, nossa, esse dirigente é privilegiado, Deus que me livre, porque é dificílimo lidar com muitos médiuns. À frente nós vamos explicar o porquê é muito difícil. É uma brincadeira que eu fiz. Então aí existe o papel do dirigente, aí existe o papel eu vou usar a palavra do doutrinador, que é o dialogador, o que conversa com os espíritos, e os outros médiuns que faz psicofonia, que recepciona os espíritos. Porém, isso dentro de um grupo que colocou como propósito o trabalho da desobsessão. Então, quando os grupos nascem, é preciso ter um propósito. Qual que é o propósito dessa casa que eu quero fundar? O porquê que eu quero fundar uma casa? O porquê que eu quero estar à frente de um trabalho? É preciso ter um propósito, porque a falta dele já é uma rachadura numa casa que está nascendo. O propósito de um trabalho espiritual é o alicerce da casa. O propósito de um trabalho espiritual é o alicerce do trabalho espiritual. Então, no livro ele deixa bem claro qual é o propósito. Eu preciso de ter um propósito para fazer o que eu faço. Então, o propósito inicial
é a prática desinteressada da caridade. O propósito inicial é a prática desinteressada da caridade. Essa prática desinteressada da caridade, ela é gratuita e desinteressada. Ok? O propósito inicial. O subpropósito, aí eu vou colocar um propósito, eu quero trabalhar com desobsessão, recepcionando espíritos necessitados. Eu quero trabalhar só com uma apometria. Minha equipe vai trabalhar, eu gosto de trabalhar só desdobrado. Eu gosto de trabalhar ativamente, eu sou muito proativo. Eu preciso saber a minha característica, eu sou muito proativo, então eu prefiro a apometria. Eu vou trabalhar com cura. Nós vamos realizar curas espirituais e eu vou tentar regimentar médiuns também com potencial de cura. Vocês estão entendendo que eu preciso de ter um propósito? Eu vou sair abrindo gira, recebendo os espíritos? Nós fazemos isso. É uma autocrítica. Nós todos fazemos isso, principalmente quem vem de berço simples, humilde, e a mediunidade dentro da família é um fator que não é levado a sério. Falo por experiência própria e conheço a maioria das pessoas que estão ao meu redor também passaram pelo o mesmo processo. Você pode se identificar, onde a mediunidade, a família inteira é médium e vocês fazem sessão mediúnica na mesa da cozinha, na sala da sala, onde tudo é espírito. Bobeou, piscou, espírito baixou. Então nós crescemos neste ambiente e fomos conduzidos a olhar para isto de uma forma ignorante, de uma forma errada, e saímos fazendo as coisas sem esse propósito inicial anterior, primeiro, que é a base de sustentação do trabalho espiritual e de uma casa, sem buscar o subpropósito, que é a destinação da casa. Vocês já pararam para pensar qual que é a destinação da casa, do terreiro que eu trabalho? O terreiro que eu trabalho se faz muitas curas espirituais. Eu sei da destinação do terreiro pela assistência. Quem são essas pessoas que nos procuram? Os zeladores, por exemplo, as pessoas que procuram os zeladores, elas chegam aqui, mas elas chegam procurando um alívio desobsessivo. Elas vão nos outros lugares que não são bons, não são ruins, são outros lugares. E de repente as pessoas veem que não tem ferramentas, conseguem conduzir aquele indivíduo até certo ponto e depois não tem mais ferramenta instrumental para trazer realmente um alívio efetivo. Aí nos é indicada essa pessoa, outros terapeutas, o boca a boca. Nós temos página no Facebook. É uma experiência traumática, ela só fica lá por ficar mesmo. Nós não divulgamos nada em redes sociais, mas é traumático, porque sua casa tem uma destinação, sua casa perde a destinação, porque vem um público curioso desqualificado. Você que ouviu isso agora está ofendido? Se está ofendido, você é desqualificado. Porque é os absurdos, um absurdo atrás do outro, as mensagens que nós recebemos no Messenger dos zeladores e os absurdos que essas pessoas veem em YouTube, em grupos de Facebook, em mídias chechelenta, com conceitos deturpados na cabeça, que nos chegam no congá.
as coisas absurdas que nós ouvimos. Então sim, é um público desqualificado. Eu vou mais lá embaixo, desqualificadíssimo. Desqualificadíssimo. É boca a boca. De repente você está conversando com uma pessoa, a pessoa está passando por um tormento muito grande, aí você usa a sua boca. Você já procurou ajuda espiritual? Mas onde já se viu, gente? Põe a mão na cabeça para pensar. Você está com dificuldade, pessoal, você vai entrar no Facebook, digitar Maria Padilha. Você está com dificuldade pessoal, com transtorno mesmo, você vai entrar no Facebook, procurar lá, digitar Terreiro de Umbanda Ribeirão Preto. Entra lá, achei, zeladores, não, gostei desse careca. E durante a madrugada chama o pai de santo da casa no Messenger, e ali fica se expondo e perguntando quanto que é. É desqualificadíssimo, você está ofendido porque você é desqualificado. Sinto muito, isso é irritante, é irritante. Eu desaconselho ter página no Facebook ativa, hein? E divulgar giro em mídias sociais. Voltando, então nós fazemos isto sim, saímos recebendo espíritos sem orientação, saímos fundando casa, saímos abrindo gira e sem direcionamento. E muitas das vezes as pessoas se matriculam sim em cursos caça-níqueis de desenvolvimento mediúnico. Cursos caça-níqueis de desenvolvimento mediúnico. Eu faço uma meia-culpa, porque se descobriu um médium, tem um vídeo anterior aí que eu cito, dirigentes umbandistas, pais e mães de santos, que apenas identificam mediunidade nas pessoas. São especialistas em identificar mediunidades nas pessoas, fazer as pessoas trazer seu guia ou seu próprio obsessor e falar para a pessoa: você é médium, você tem que girar, você tem que rodar. E aí, gente, o peão da casa própria? Então eu faço uma meia-culpa e tenho bastante tolerância com pessoas que procuram curso de desenvolvimento mediúnico e caem em cursos caça-níqueis. Toda a base do trabalho mediúnico e do intercâmbio com o mundo espiritual são os conhecimentos espíritas. É impossível fugir desta realidade. É impossível fugir desta verdade. São nas obras básicas do Espiritismo que nós vamos descobrir principalmente acerca das mediunidades, das faculdades mediúnicas, medioanímicas, e principalmente sobre o mundo espírita. Mundo espírita. Eu cheguei nesse ponto, mundo espírita, pois nós estamos abordando o livro Diálogo com as Sombras e o tema desobsessão. Como eu vou dialogar com um espírito que não habita a matéria? A grande dificuldade que eu vejo, os médiuns entrarem em choque porque se depara com uma entidade espiritual que habita um mundo paralelo. Engraçado que aqueles mesmos médiuns estavam até então conversando com uma entidade espiritual, que é o guia, que habita o mesmo mundo paralelo. Você está vendo aí o que a ignorância, a falta do conhecimento espírita nos trazem para situações constrangedoras e embaraçosas? E eu me matriculo em cursos que, em verdade, é o mundo do Harry Potter, que pessoalmente vai me ensinar coisas que eu não estou aqui desprezando esse conhecimento, ok? Tanto é que eu sou da escola da Umbanda esotérica. Não estou desprezando esse conhecimento, de forma alguma.
Mas no meu dia a dia, esse conhecimento, ele não é tão útil. Eu preciso de conhecer realmente acerca de mim. E eu sou o médium. É isto que eu preciso conhecer. Eu vou voltar num ponto que eu já comentei da formação dos grupos. Eu citei o propósito inicial, que é a prática desinteressada da caridade, sem vínculos financeiros. A especificidade da casa, para que a destinação daquela casa, para que ela se destina? Ela se destina a dar atendimento espiritual, mas de que ordem? De que ordem? Então existem papéis definidos dentro de um trabalho espiritual. O dirigente. No livro ele deixa bem claro, o dirigente. O dirigente é um papel importantíssimo. Cabe a ele identificar talentos. Saber identificar talentos e testar esses médios que os chega à sua casa. Testar realmente, não testar para ver se ele mente ou não é isso que eu quero dizer. Testar as mediunidades que aquele médium porta. Nós vemos, é muito comum, é a grande característica da Umbanda, a incorporação, e aquela incorporação que é uma possessão realmente, gente. Eu vejo cada barbaridade que eu falo, meu Deus do céu, eu assistindo eu fico com medo. É a intensidade daquele transe, Deus que me livre. Vendo eu fico com medo, ok? Então nós temos isso na cabeça, mas os médios que nos chegam, não. Eu vejo, tá? Ele incorpora, essa é a principal característica. Eu desenvolvo isso. Ele não incorpora, mas ele é médium. Está confirmado pela minha mediunidade de dirigente, que o dirigente é uma coisa, gente, você bate o olho, você já sente o cheiro. Se a mediunidade tiver cheiro, você já sente. É uma coisa bizarra. É fluídica. Você sente o fluido da pessoa, a pessoa sente o seu fluido, a pessoa se altera. É interessantíssimo. Confirmado pelo guia. Ok, mas qual mediunidade? Sempre nos vem à cabeça que vai incorporar. Não necessariamente. Não. Eu só trabalho com médios que incorporam? Não, de jeito nenhum. Eu preciso de médios que incorporam. Preciso para abrir uma gira, mas eles não são os principais. De forma alguma. Para cada médium incorporado tem 3 ao lado ou 4, com outras mediunidades que dão suporte. Então é o método da casa, ok? Que nós criamos esse método, ele nos serve para o nosso fim, para a nossa finalidade, ok? Então é o dirigente a figura principal. Não existe 2 dirigentes. Existe um dirigente apenas, que precisa de ter muita humildade e ter muito, mas muito prazer em fazer isso, em desenvolver o talento alheio. Olha que legal isso, gente, que bacana. Sim, desenvolver o talento alheio, não em detrimento ao seu, porque quem tem, tem. Então a vaidade aí já cai por terra, você entendeu? A vaidade já cai por terra, porque quem tem, tem, meu amor, não tem o que fazer. Então não é vaidade, caiu a vaidade por terra. É bater o olho e falar, nossa, que mediunidade extraordinária, tem potencial isso daí, gente. Ah, mas a vida pessoal do fulano tá uma bagunça. Isso faz parte do contexto de vida dele, a bagunça que está, e a mediunidade faz parte do contexto pessoal da vida e da bagunça que está. Ele quer. Se ele quiser, eu quero. Se ele quiser,
respeitando o livre-arbítrio. Então existe um dirigente. Existe outros que ele delega, e sempre um de extrema confiança e lealdade, que ele delega. Tem total confiança, estreita vínculos de simpatia, de amizade e magnetismo. Isso é importantíssimo. Não se faz... Mandurinha só não faz verão. É uma equipe. E existem os outros médios? Não. Existe a equipe. A equipe. Aí ele precisa de saber. Esse médium é a mediunidade dele, o chefe da mediunidade é esse guia, as falanges são estas, são estas, são estas. Eu preciso ter essa humildade quando o médium me chega, porque a minha casa tem uma finalidade. Aí o médium chega e o médium, a mediunidade dele, a predestinação mediúnica, não tem afinidade com a casa, que não vai dar, não vai casar. Ele não vai se sentir partícipe tão intensamente. Por quê? Porque ele tem outros ideais dentro da alma, que ele tem uma programação mediúnica reencarnatória. Precisa-se pensar nisto. Não é sair enchendo a casa. Autocrítica. Nessa também, mas no geral. Nessa ainda enchendo a casa para ter uma gira grande. Quantidade não é qualidade. Quantidade não é qualidade. Lembra que eu falei que ele dá uma dica? 8 médios no máximo. Você faz um trabalho extraordinário? Faz. Eu sou prova viva disso. Faz um trabalho extraordinário com apenas 8 médios. Se você conseguir 15 médios, ok. Não deixa passar disso, hein? Tem pessoas que querem o barracão cheio. Eu afirmo, Umbanda não é SUS, espiritual não. E se ofendeu novamente, não tem nada com isso, você que ficou ofendido, não fui eu. Ok? É o meu método de trabalho, é o método dos zeladores que nos serve. Se não servir a vocês, não tem problema algum, gente. Eu não tenho por que ficar ofendido, porque é o meu trabalho e essa experiência de quase 15 anos que eu estou aqui me propondo no canal dos zeladores compartilhar com vocês e conduzir esses estudos. O meu objetivo não é doutrinar ninguém com a minha cartilha, com a cartilha dos zeladores. Muitas das vezes o que serve para o outro me prejudica. Eu preciso de ter bom senso e, acima de tudo, muita humildade. Ok? Então, eu vou dividir esse vídeo, como eu sempre faço, que já está dando 28 minutos, para não se estender muito, porque eu apenas iniciei as primeiras linhas do primeiro capítulo.